Eu agradeço a Deus toda vez que Ele me convence. Às vezes eu tenho que agradecer mais do que eu gostaria, mas você sabe. Na semana passada, um dia desses, eu agradeci o dia todo e estava como: obrigada, Deus, por me mostrar isso, obrigada por me mostrar aquilo, obrigada por me mostrar isso também. E no final do dia eu estava contente. Graças a Deus vou dormir, o Senhor não vai me mostrar mais nada. Pela graça sois salvos mediante a fé. É o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça, mediante a fé. Tudo que recebemos de Deus vem a nós da mesma forma, pela graça, por fé. Nossa fé em Deus, ou nossa fé em suas promessas, não é o que compra as suas bênçãos para nós, é apenas a mão que recebe dele. É a graça de Deus e somente isso que fornece a sua bondade em nossa vida. Nenhum de nós jamais poderia ser bom o suficiente para merecer tudo o que Deus fez por nós. E isso não precisa nos fazer sentir mal sobre nós mesmos, precisa fazer-nos surpreender-nos com a bondade de Deus. Então, pela graça, por fé. Bem, você diz: eu gostaria de ter um pouco de fé. Bem, a verdade é que a cada um é dada uma medida de fé. Romanos capítulo 12. Cada homem, cada mulher, cada menino e menina tem a fé. Você tem fé suficiente para fazer tudo o que você precisa fazer em qualquer momento da sua vida. Diga: eu tenho fé. Agora, sua fé pode parecer fraca, porque talvez você não a tenha usado muito, ou talvez você esteja usando apenas em determinadas áreas por um longo tempo. A fé que eu tinha em Deus, eu só exercia na área de ter os meus pecados perdoados, esperando para ir por céu um dia. Eu não sabia que eu poderia usar a minha fé em outras áreas da minha vida. Você não tem porque não pede. Se você pedir com fé, você receberá. Deixe-me lhe dizer que você pode pedir qualquer coisa que você quiser. E qualquer coisa você pode pedir o que você quiser para Deus. Você diz: bem, se eu pedir a coisa errada, bem, você só não vai conseguir. E assim você sabe, nós não precisamos nos preocupar. Bem, será que pode? Será que isso não pode? Eu acho que eu não deveria pedir isso para Deus. Bem, Ele só não vai dar para você. Você sabe, há certas coisas que a Bíblia diz que podemos pedir, mas há uma série de áreas da vida que são apenas únicas e específicas para a nossa própria vida. A Bíblia não diz com quem se casar, quando podemos comprar um carro novo, mas nos dá a sabedoria. Se seguirmos a liderança do Espírito, sua sabedoria, e nos apoiarmos em Deus e pedirmos para nos ajudar, começaremos uma vida absolutamente incrível. Eu não sabia que eu poderia usar a minha fé para superar o meu passado. Eu pensei que estava presa. Bem, eu fui uma vítima de abuso. Bem, eu nunca me chamo de uma vítima de abuso agora. Nunca mais, você nunca poderá me dizer que eu sou uma vítima de abuso, porque eu não sou mais uma vítima de abuso. Eu sou uma nova criatura em Cristo e eu estou andando em vitória. E não importa o que aconteceu com você, quero encorajá-lo. Livre-se de qualquer tipo de mentalidade de vítima que você possa ter. Não podemos ainda ser vítimas e sermos novas criaturas em Cristo. Então, se você tem a fé, o que nós fazemos neste ministério, tudo aqui é feito pela fé. Realmente você não tem a ideia de como, ao natural, eu não sou qualificada para fazer isso. É realmente quase que histericamente, ridicularmente engraçado. É assim, portanto, eu sei que é Deus. É por isso que em 1 Coríntios 1 diz que Deus propositadamente Ele escolhe os fracos e as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Ele quer que o mundo olhe e diga: não há nenhuma maneira, nenhum jeito pelo qual você poderia fazer isso. E então Ele quer que o mundo veja isso acontecer através de você. Amém? Somente Deus pode obter o crédito. Quantas pessoas olharam para você e disseram: não há nenhuma maneira de você mudar? Não há nenhuma maneira de você fazer isso, mas colocando a sua fé em Deus, você está fazendo. Bem, eu realmente não tinha plano de pregar sobre a fé hoje. Na verdade, eu só coloquei isso na mente na semana passada. Eu estava sentada em minha cadeira, porque
eu estava lendo um capítulo que é todo o livro de Filemon, e eu vim para o verso 22, e então foi como se saísse de mim. Então eu pensei, eu só vou fazer uma mensagem sobre o quanto a fé funciona, porque há o que poderíamos chamar legitimamente de algumas leis da fé. E uma lei é algo que funciona desta forma todas as vezes, como a gravidade é chamada de lei. A lei da gravidade, o que significa que todo o tempo, às vezes não, mas cada vez que eu jogar alguma coisa no ar, isto vai descer. E desta forma, há certas leis na fé, e eu quero dizer que há certas maneiras que a fé vai funcionar e outras maneiras que a fé não funciona. E assim, desde que você tenha fé, diga: eu tenho fé. E já que você não vai conseguir nada de Deus, a menos que você use a sua fé, eu acho que seria muito bom tirar um pouco de tempo nesta manhã, só para ver se estamos fazendo o que deveríamos com a nossa fé e se estamos usando essa mesma fé de uma forma tornando-a produtiva e viável. Isto soa bem para alguém aqui? Ok. Agora, vamos ler Filemon 1, versículo 22. Paulo está escrevendo a Filemon sobre um escravo a quem ele chamou de Onésimo, e ele tinha realmente fugido de Filemon, e Paulo pegou e ele tornou-se um filho espiritual de Paulo. E agora Paulo ia mandá-lo de volta a Filemon, e ele queria ter certeza de que Filemon o receberia graciosamente e não o puniria porque ele tinha fugido. Então, é sobre isso que se trata aqui. Mas em seguida Paulo diz, e a propósito, isto é muito interessante, Paulo estava na prisão quando escreveu esta carta. Ele estava na prisão, ele não tinha ideia de quando ele iria sair dali. E ele escreveu a Filemon, no versículo 22, ele diz: e juntamente prepara também pousada, na expectativa de estender a sua hospitalidade a mim, porque espero, pelas vossas orações, vos hei de ser concedido o privilégio gracioso de estar com vocês. Então vemos algo importante aqui. Primeiro de tudo, ele diz: eu tenho a fé que se você orar por mim, eu vou sair daqui e serei capaz de ir visitá-lo. Então, ele tinha fé no poder da oração, e ele acreditava que quando orava, ou se outros orassem por ele, abriria a porta para sua libertação da prisão. Não ore se você não vai orar com fé. Quando você orar, tenha fé simples como uma criança. Número 1, Deus ouve você. E número 2, Deus quer dar-lhe o que você pedir, ou se você pedir a coisa errada, Ele vai dar algo melhor para você. Amém? Então ele diz: prepara-me um quarto na expectativa da minha visita. Eu quero falar com você sobre o poder da expectativa. Porque a fé deve ter uma expectativa ativa e agressiva junto com ela. Paulo disse: vocês orem por mim, eu creio que eu vou sair daqui e vou visitá-los. Então vão na frente e preparem um quarto para mim. Vamos lá, vocês estão entendendo? Assim você pode ir em frente e preparar um quarto para mim, porque ele tinha certeza de que ele ia sair. Nós dizemos que as mulheres que estão grávidas estão na expectativa de serem mães. Porque você sabe como é quando está grávida? Bem, quando você está grávida de um desejo, quando você está grávida de um objetivo para a sua vida, quando você está grávida de um sonho de ser livre de amarras, ou você está grávida de um sonho de fazer algo grande para Deus, ou colocar sua casa em ordem, ou ter seu casamento curado, ou o que quer que seja, precisa ser algo de que você está cheio, mas você precisa estar esperando. Amém? Esperando. Muitas pessoas não esperam nada, então não recebem. Muitas pessoas meio que têm uma atitude: vamos ver o que acontece. Eu nunca viveria assim, nunca viveria com uma atitude: bem, eu vou ver o que acontece, vamos ver, talvez aconteça, talvez não, sei lá. Você não pode apenas esperar. Em Isaías 30, versículo 18, há uma grande escritura de que eu tomei posse há muitos anos atrás. Em essência, a Bíblia está dizendo, em Isaías 30, 18, que por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vocês. Isso significa que Deus está
esperando uma oportunidade para ser bom para você. Você vê isso? O Senhor seriamente esperará, e essa palavra esperar quer dizer esperará, olhará e desejará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, ele terá piedade de você e mostrará bondade para com você, porque o Senhor é um Deus de equidade, felizes, afortunados, invejados, todos aqueles que diligentemente nele esperam, que esperam e anseiam por ele, para a vitória e assim por diante. Então, a simplicidade disso aqui, no caso de você ter perdido, é que Deus está sentado em trono nos céus e Ele está olhando, esperando em busca de alguém para quem Ele possa ser bom, mas Ele só pode ser bom para alguém que está esperando por Ele, olhando, desejando e esperando que Ele seja bom para com Ele. Agora você pode se agarrar a esta verdade e fazer uma grande mudança em sua vida. Vou lhe perguntar algo. O que você está esperando? Mais do que você teve no passado? Mais problemas? Mais decepções? Com a expectativa de ser demitido porque ficou sabendo que vai haver demissão? E daí? Se você for despedido, espere que Deus lhe dará um trabalho melhor do que o que você tinha. E não espere até o problema chegar. Comece a esperar agora algo melhor. E além disso, você precisa expressar a sua expectativa. Quando você está cheio de expectativa, você fala sobre o que você está esperando e você não fala sobre o que não tem. Alguém, por favor, tome posse disso hoje. Salmos 27:14. Salmos 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Todos digam, estou esperando. Agora, nós falamos muito sobre Isaías 40:31 e no momento em que eu começar a citá-lo, vocês vão reconhecê-lo. As pessoas batem palmas toda vez que você cita esta passagem, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E nós pensamos que é só ficar assim. Mas se você realmente ler e estudar a palavra esperar na língua original, ou se você ler numa Bíblia ampliada que amplia a linguagem original, diz que aqueles que esperam, que olham, anseiam e esperam no Senhor. Então, enquanto você está esperando em Deus, você pode não estar fazendo nada fisicamente, porque você pode ter uma situação em que não adianta você fazer nada a respeito na sua vida. Por isso, às vezes, dizemos, estamos esperando em Deus. Mas essa espera, embora você não esteja ativo em fazer algo para resolver o seu problema, você está muito ativo espiritualmente. Nunca seja passivo espiritualmente. Fique muito ativo espiritualmente e diga, Deus, eu estou esperando um avanço. Talvez hoje seja o dia. Você ainda pode usar sua imaginação. Eu não estou tentando ser excêntrica aqui e me perder em algum tipo de controle da mente, mas nós temos uma imaginação. Como você acha que você deveria usá-la? Apenas para lembrar de todas as coisas estúpidas que aconteceram conosco em nossas vidas e todas as coisas ruins? Porque eu não posso simplesmente me sentar, fechar os olhos por um minuto e dizer, Deus, eu vou sonhar grande por um minuto. Eu vou imaginar como vai ser a vida quando o meu avanço vier, porque eu sei que está a caminho. Amém? Então, a fé é cheia de expectativa. Número 2, temos de compreender que a fé é a única coisa que agrada a Deus. Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe. Realmente gosto da segunda parte, e que Ele é o galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Agora, Deus não quer que você apenas creia que Ele existe, mas Ele quer que você acredite agressivamente que se você estudar a palavra e buscar a Deus e orar regularmente e permanecer em Deus, você estará esperando uma recompensa. Porque se você serve a Deus, o dia do pagamento está chegando. Amém?
Assim como você recebe o pagamento na sexta-feira, ou 2 vezes por semana, ou 1 vez por mês, ou 2 vezes por mês, você é pago. Nós esperamos esse pagamento. Nós devemos esperar uma recompensa de Deus, porque se você estudar a palavra recompensa, Deus promete muitas e muitas e muitas vezes na Bíblia que se fizermos a coisa certa e as escolhas certas, nós vamos ter uma recompensa em nossa vida. Talvez alguns de vocês estejam no tempo de semear em sua vida. A semeadura e a colheita não são muito emocionantes, mas o agricultor nunca semeia sem ter uma colheita em mente. Ele semeia porque ele está esperando uma colheita. Ele não sai ara a terra e tira as pedras e planta a semente e irriga aquele jardim assim. Não, ele está esperando a colheita e precisamos semear na expectativa. É por isso que nós não devemos dar, nunca devemos dar financeiramente para o reino de Deus só para conseguir alguma coisa. Eu não acho que é um bom motivo para dar. Acho que devemos dar para que alguém seja abençoado e para honrar a Deus. Mas devemos semear com a expectativa de liberar nossa fé. E porque eu estou sendo obediente, fazendo o que Deus me pediu para fazer, portanto, eu posso confiar nele para suprir todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Dar é simplesmente inteligente, porque você está semeando para o seu futuro. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Nossos trabalhos realizados sem fé não agradam a Deus. É apenas o que fazemos por fé, porque nós acreditamos com todo o coração que Deus nos pediu para fazê-lo, e então fazemos pela fé para glorificá-lo e satisfazê-lo. Romanos 14, 23 diz que tudo que não provém da fé é pecado. Agora, se você se sentar e refletir sobre isso, isto toma conta de você. Seja como for, qualquer coisa que eu faça que não esteja sendo pela fé é pecado. A preocupação é pecado, o medo é pecado. Quantos de vocês reclamam pela fé? O que significa que reclamar não é apenas é pecado. E é por isso que regularmente é preciso dizer obrigado a Jesus por ter perdoado todos os meus pecados e por eu poder ser continuamente purificado no sangue de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Não se case se você não estiver realmente na fé. Eu me casei pela primeira vez quando eu tinha 18 anos porque eu sabia bem lá no fundo que eu estava fazendo a escolha errada, mas porque eu tinha sido abusada sexualmente por meu pai, pensei que ninguém iria me querer e me agarrei à primeira oportunidade que apareceu-me. Eu acho que um monte de gente faz isso. Eles estão tão desesperados, com medo de nunca terem alguém, ou eles estão tentando se livrar dos sentimentos de solidão que faz com que não sintam a paz. Então eles sofrem por isso por muitos e muitos anos. Não faça algo se você não tem paz. Se você não pode fazer o que está fazendo por fé, então não faça. Não se pressione para fazer as coisas pelos seus amigos que você sabe que você não deve fazer. Se você não se sente bem para ir e ver um determinado filme, não vá só porque todos estão indo. Você não deve ir se você não for pela fé. Vamos? Vocês estão meio quietinhos nesta parte. Eu gosto de ser desafiada por esta coisa, gosto de ser desafiada pela palavra. Na verdade, eu adoro quando Deus me corrige e disciplina a mim. Eu não gosto do fato de ter feito algo errado, mas eu estou tão feliz porque recebi a correção de Deus. Eu nunca estou condenada por Ele. Eu estou animada, quero dizer, eu agradeço a Deus toda vez que Ele me convence. Às vezes eu tenho que agradecer mais do que eu gostaria, mas você sabe. Na semana passada, um dia desses, eu agradeci o dia todo e estava como, obrigada Deus por me mostrar isso, obrigada por me mostrar aquilo, obrigada por me mostrar isso também. E no final do dia eu estava contente, graças a Deus vou dormir, o Senhor não vai me mostrar mais nada. Graças a Deus nem todos os dias são assim, mas aprenda a ser feliz por ter esse tipo de comunhão com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, por Ele te amar o suficiente, não deixá-lo na bagunça em que você está.
Eu amo isso, eu amo. Então sei que eu meio que fico intrometendo dizendo que você não deve fazer? Que na fé é pecado? Então seja feliz por isso. Tudo que faz você se contorcer em seu lugar é algo que você precisa. Agora o ponto 3. A fé tem que ser baseada na palavra de Deus. Mais do que todas as coisas, em primeiro lugar temos de ter fé em Deus. A Bíblia diz, tenha fé em Deus. Agora eu disse que todos nós temos a fé, a cada um é dado uma medida de fé. Realmente o que você faz com essa fé depende de você. Você pode colocar sua fé em si mesmo, o que não vai funcionar, mas se você quiser experimentar alguns anos miseráveis, vá em frente. Você pode colocar toda a sua fé nas pessoas? Não estou dizendo que não devemos confiar nas pessoas, mas elas vão decepcioná-lo e deixá-lo para baixo. Nós não temos qualquer capacidade de não decepcionar um ao outro porque não somos perfeitos. Portanto, não coloque a confiança somente nas pessoas que pertencem a Deus. Você pode confiar nas pessoas, mas não vá muito longe, porque no minuto que você começar a olhar para alguém e pensar que não vão te machucar, você está em apuros. Não coloque a sua fé no sistema do mundo. Certifique-se de que você depende de Deus, dependa de Deus. Nosso país foi feito grande porque homens e mulheres que vieram para cá dependiam de Deus. E em nossa nação temos que voltar a sermos dependentes de Deus. Política sem Deus é uma coisa perigosa. A fé tem que ser a base. Antes de tudo, você coloca a sua fé em Deus. Você pode ter um ótimo trabalho, um excelente salário a cada semana, mas se eu fosse você, não dependeria do trabalho pelo resto da minha vida. Dependa de Deus. E se você precisa ganhar mais e não está recebendo o aumento que você deseja, não ponha a culpa nas pessoas, dependa de Deus. Muitas vezes olhamos para a fonte errada para cuidar de nós e precisamos estar sempre à procura de Deus. E se você vir para Deus, Deus quer que a empresa lhe dê um aumento, Ele vai fazê-lo dessa maneira, mas se Ele quiser mover de outra forma, agora porque você colocou a sua fé nele, você abriu esta porta larga de muitas oportunidades, de maneiras de Deus abençoá-lo. Você está me ouvindo? Alguns de vocês estão dependendo de uma fonte chamada trabalho. Você precisa não olhar para o seu trabalho, você tem que olhar para Deus. Deus, eu não me importo com aquilo que aquela pessoa não me deu. Se você quiser que eu tenha alguma coisa, então você me dará. Você está me ouvindo? Eu vou dizer novamente. Você precisa dizer a Deus, Deus, eu não me importo com aquilo que não me dão. Mas se você quiser que eu tenha algo, nenhum demônio no inferno e nenhuma pessoa na terra poderá me impedir de tê-lo. Amém? Assim também a fé baseia-se em primeiro lugar em Deus. Fé em Deus, tenha fé em Deus e em seguida conheça a palavra de Deus para conhecer as promessas de Deus, para colocar a sua fé nas promessas de Deus. Agora, eu não acho que cada vez que você ora, você não pode nunca orar por qualquer coisa que não esteja escrito na Bíblia, mas eu acho que é sábio e tanto quanto possível preencher suas orações com a palavra de Deus. Ore a palavra de volta a Deus. Lembre Deus. Outros profetas fizeram isso, lembraram Deus em todo o tempo do que ele disse. E você precisa dizer, Deus, você prometeu que iria satisfazer as minhas necessidades, eu estou esperando. Obrigada por isso. Você prometeu, se eu treinasse os meus filhos no caminho que deviam seguir, quando ficarem velhos não se afastarão dele. Então, onde quer que eles estejam agora, Deus, eu creio que eles estão voltando. Bem, a Bíblia diz que Deus deu a cada um dos seus filhos uma medida de fé. Quanto mais usamos esta fé, mais ela vai crescer. E também temos a sua graça para nos ajudar. Toda vez que nós saímos da fé, sua graça, seu poder, sua habilidade vem para nos ajudar a ser eficaz em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que precisamos aprender o máximo que pudermos sobre a graça, porque graça é fenomenalmente incrível. A graça é o poder de Deus vindo a nós gratuitamente, nos permitindo fazer o que precisamos fazer na vida, sem qualquer luta, tensão ou esforço de nossa parte. A graça é que nos salva.
A graça nos perdoa, a graça nos oferece misericórdia, a graça verdadeiramente é incrível.